Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja na tua vida. Estou eu aqui mais uma vez para convidar você a declarar a palavra de Deus em fé juntamente comigo. Eu venho aqui com todo o meu coração para compartilhar com você essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Então eu quero encorajar o seu coração a não desanimar pelas adversidades, as circunstâncias que muitas vezes nos cercam, os problemas que acontecem à nossa volta, mas a olhar firmemente para Jesus. Uma das coisas que o Senhor Jesus nos orienta é deixar aquilo que passou ficar para trás. O Senhor, Ele nos orienta para que nós venhamos esquecer aquilo que ficou para trás, aquilo que nos feriu, aquilo que não teve proveito e focar os nossos olhos juntamente a Ele, autor e consumador da nossa fé. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus é este que venceu o mundo e Ele conhece muito bem de batalha, Ele esteve aqui na terra e Ele sabe como vencer todas as batalhas, porque Ele é especialista em ser humano. Afinal de contas, foi Ele quem te criou e te formou à sua imagem e semelhança. Mesmo depois do homem ter pecado, errado, ter sido separado de Deus, Jesus, mediante o seu sangue, nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o Espírito Santo, nos dando autoridade e poder para que possamos vencer. Uma das armas que Deus nos deu poder para vencer é o pão da palavra de Deus e a água do Espírito Santo. E esses dois elementos, com certeza, são poderosos para te fortalecer, te capacitar e te empoderar de força e autoridade para você derrubar as muralhas que estão diante de você. Eu não sei o teu problema, mas eu afirmo a você que tudo você pode no Senhor quem te fortalece. Eu quero te convidar agora a você focar o teu coração nesta palavra que vamos compartilhar e vamos, em o nome do Senhor Jesus, desfrutar do pão e da água do Espírito Santo. Enquanto eu estou aqui, eu peço ao Senhor para que Ele fale ao teu coração, para que Ele transmita a verdade da palavra de Deus, assim como essa luz que está em cima de mim. Eu peço que o Senhor traga luz aos teus olhos, mas não a luz natural, mas a luz espiritual, e te dê mais do que o entendimento, te dê a revelação do Espírito que está por detrás da letra da palavra, para que você possa avançar e você possa chegar no alvo daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus reservou para você. Coisas grandes e firmes é o que Deus tem para você. Pois bem, Juízes capítulo 6, versículo 15, a Bíblia vai falar sobre um homem por nome de Gideão. Gideão era um homem escolhido por Deus para libertar uma nação que foi oprimida pelos midianitas, uma nação que estava sendo perseguido, tendo a sua colheita sendo capturada, sendo tomada, e esta nação estava sendo fortemente assolada pelos midianitas e eles estavam passando um problema muito grande. Mas então o povo clamando a Deus por misericórdia, o povo pedindo a Deus por um socorro, Deus que é amoroso, Deus que é misericordioso, Deus que ajuda sempre o teu povo que o clama, foi ao encontro de Gideão. E eu não sei o que você está passando, mas durante esse processo que eu estou aqui pregando, eu declaro no nome do Senhor Jesus, Deus está indo ao seu encontro. Então Deus aparece a Gideão e diz assim a ele: varão
valente, o Senhor é contigo. Sabe, Deus diz algo sobre a identidade de Gideão, que ele era um homem valente. Mas as circunstâncias que cercavam Gideão era que ele era um homem muitas vezes amedrontado pela circunstância, um homem que estava se escondendo em detrimento da perseguição dos medianitas. E a história vai dizer que então Gideão, ele olha para o anjo que aparece diante dele, então ele, nesse momento, ele é confrontado pelo Senhor. Por quê? Deus quer forjar em Gideão a sua identidade. Você sabe que muitas vezes, muitas pessoas estão com a sua identidade fragilizada. Muitos dizem, como Gideão, sou pequeno, não sou capaz, não tenho perfil, né? Muitos estão olhando para dentro de si como Gideão estava olhando, dizendo, como que Deus vai me usar? Eu sou tão pequeno. Como que Deus vai fazer algo na minha vida? Eu não tenho capacidade, eu não tenho força, eu não tenho essa tal valentia que Deus está declarando. Mas eu quero dizer a você, Deus não começa a obra a partir da sua autoestima, mas a partir do chamado dele. Você precisa entender que quando Deus resolve fazer algo na tua vida, ele não faz a partir daquilo que você está sentindo. Porque primeiro Deus chama, depois Deus capacita os chamados. Então Deus te escolheu, Deus então te capacitará. Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Entende que Deus está revelando a sua identidade. Pastor, que identidade Deus está me revelando? Deus está revelando a você que você tem uma identidade de filho de Deus, de alguém que tem um chamado de Deus. Então você precisa entender que o céu não consulta seu passado para definir o seu futuro. O céu não faz isso. Deus não te chama pelo que você sente que é, mas pelo que Ele decidiu que você será. E você precisa estar com o coração aberto a isso, porque Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Então, às vezes, o nosso olhar é um olhar talvez gerado e moldado pelos fracassos e as derrotas do passado. Mas quem anda com Deus não anda sozinho. E quem anda com Deus não anda sem garantia, mas anda na certeza de uma promessa. Quando Deus te chama debaixo de uma palavra. E a palavra que Ele te chama é para te levar a uma vida de sucesso, a uma vida de prosperidade. Sabe, a família de Gideão era a mais pobre de Manassés. E Deus estava chamando Gideão ali para viver como um príncipe. Deus nos chama para viver e fazer parte da sua realeza, e não para viver como um plebeu. Hoje, o que se traduz muitas vezes no coração de muitos é: minha família nunca prosperou, pastor. Ninguém na minha casa venceu. Venho de um lar quebrado. Como eu posso vencer? Como eu vou fazer para avançar? Pastor, eu nunca fui homem de Deus, nunca fui profeta, nunca teve um pastor na minha casa, ninguém foi nada na minha vida. Você sabe que Deus não vê isso. Deus vê o que Ele vê. E Ele viu em você algo poderoso. Davi escreve em um dos teus salmos que quando ele era informe, sem vida, no ventre da sua mãe, Deus o havia visto, antes mesmo dele ser entretecido no ventre da sua mãe. Eu quero dizer para você, Deus te viu antes mesmo de você nascer, e Ele viu
e escreveu em um livro, como escreveu a história de Davi. Não é você que escolhe Deus, é Deus quem te escolhe. Não somos nós que temos capacidade por nós mesmos de achegarmos a Deus. A palavra do nosso Deus diz que todo aquele que vem a mim, a Bíblia diz que o Senhor jamais o rejeitará, jamais o lançará fora. Mas a Bíblia diz também: todos aqueles que o Pai conceder, estes virão a mim. E Jesus também declara: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Então, se você está me ouvindo este áudio, este vídeo, Deus te escolheu. E Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu dou a vida por elas e elas me seguem. Deus está te chamando para você o seguir, para você experienciar algo forte da parte dele. Então eu quero dizer para você, Deus rompe ciclos. Ele não escolhe famílias fortes, ele fortalece famílias através de pessoas disponíveis. Pastor, como eu sei que Deus pode mudar a minha vida? É só você disponibilizar o teu coração. É só você dar o seu passo de fé. Pastor, mas como é que eu sei que Deus me escolheu? Teu coração vai queimar, teu coração vai arder. Deus vai te cercar por homens de Deus, por sonho, visão, muitas vezes por um louvor. Teu coração vai queimar, vai se encher de desejo de seguir e fazer a vontade de Deus. Aqui eu deixo um princípio para o teu coração. Deus escolhe alguém da família para mudar a história da família. Às vezes você não veio de uma grande família, forte, poderosa, rica, de homens de Deus, de empresários, mas você veio de um propósito de um grande Deus. E o teu Deus é maior, ele é dono do ouro, ele é dono da prata, a sabedoria é aluna de Deus. Então, Deus, ele trabalha nessas áreas, né? Muitas vezes você está pensando: meu Deus, eu sou o menor da casa do meu pai, né? Falta recurso, pastor, falta oportunidades, sabe? Eu tenho uma sensação de estar sempre atrás. Eu quero dizer para você, Deus não depende da sua posição no sistema, mas da posição do seu coração diante dele. Como está o seu coração? Deus procura verdadeiros adoradores. Pastor, não tenho colocado meu coração diante de Deus. Está na hora de você colocar. Pastor, não tenho buscado a Deus de todo o meu coração. Está na hora de você buscar. Pastor, até hoje eu não levei Deus a sério. Está na hora de você levar Deus a sério. Não importa como você está. Importa como você vai disponibilizar o teu coração diante de Deus. E sabe, vem da forma que você está. Pastor, não tenho orado, ore. Pastor, não tenho buscado, busque. Pastor, não tenho congregado, congregue. Acompanhe comigo esse vídeo. Ore comigo, declare em fé, creia. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Sabe, você precisa entender que existem chamados espiritual e ministério. Chamado espiritual e ministério da parte de Deus para você. Gideão achava que não tinha autoridade para liderar o povo de Israel. Ele dizia assim: olha, não sei falar, não sei pregar, não tenho unção suficiente. Eu deixo uma aplicação para o teu coração aqui, ó. Chamado não nasce de autoconfiança, mas da obediência. A capacitação vem depois do sim. Tem muita gente pensando assim: se eu falasse igual o pastor Jonatas, se eu falasse igual o Marco Feliciano, se eu me sentisse seguro. Meu irmão, até para mim gravar esse vídeo, para poder falar com você, a minha confiança, tá nele. Por quê? Porque tem muita gente que não vai concordar, tem gente que vai te perseguir, tem gente que vai falar mal, tem gente que vai criticar, tem gente que vai rejeitar, mas tem pessoas que Deus vai escolher para ouvir esse vídeo. Tem pessoas que vão permanecer.
e vão dizer: Deus, muito obrigado por esse vídeo estar aberto. Como muitas pessoas já chegou diante de mim agradecendo: obrigado, pastor, por você colocar esse vídeo, falou comigo ao meu coração. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, você não vai agradar todo mundo, nem Jesus agradou. O importante é você estar no centro da vontade de Deus. O importante é você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Pastor, fulano não gosta de mim, não importa, Deus vai levantar quem gosta. O importante é você fazer o que Deus está te chamando para fazer e deixa o resto com Deus. Deus não unge quem se sente pronto, Ele prepara quem decide obedecer. É simples. Se você se sentir pronto, você não depende de Deus. Mas se você não se sentir pronto, então tá aí. Puxa vida, eu não sou pronto, não me sinto pronto. Mas Ele me chamou, Ele vai me capacitar. Ele me chamou, Ele vai me dar autoridade. Ele me chamou, Ele vai colocar as pessoas diante de mim. Ele me chamou, Ele vai abrir a empresa. Ele me chamou, Ele vai me dar um negócio. Ele me chamou, Ele vai me dar condições. Ele me chamou, então as coisas vão acontecer. Agora, é verdade, lutas emocionais vão acontecer. Gideão estava com medo, escondido no lagar, com medo das pessoas tomar a sua colheita. Ele estava sendo dominado pelo medo. Não é que você não venha ter medo, mas você não pode ser dominado pelo medo. Ansiedade, é verdade, acontece. Até mesmo com os homens de Deus. Pastor, e como é que eu faço para vencer a ansiedade? Não se deixe ser tomado pela ansiedade. Como você não deve ser tomado pelo medo. O que é ansiedade? É medo do futuro, medo da manhã, medo das coisas não derem certo, medo de você não vencer, medo de você não chegar, medo de você não conquistar, medo de você perder uma pessoa que você ama. Medo, e isso se intensifica de uma maneira tão grande que toma o teu coração. Pastor, como é que eu faço então? Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, teu pai que te vê em secreto, te ouvirá, te recompensará, lança a sua ansiedade diante do Senhor, conta para o Senhor: Senhor, estou passando por isso, Senhor, eu estou nesta luta, eu estou nessa guerra, eu preciso do teu socorro. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar teu coração, vai te dar força, vai te dar ânimo, vai te levantar. Você vai romper essa batalha. Eu estou sentindo Deus aqui. Você vai chegar no teu propósito. Então, para de deixar essa paralisia, muitas vezes, tomar o teu coração. Essa paralisia, muitas vezes, espiritual, que te faz você estagnar espiritualmente por conta desses sentimentos, dessas mentiras que o diabo muitas vezes lança na tua cabeça, lança na tua mente. Eu deixo para você uma palavra forte: o lugar aonde você se esconde hoje pode ser o mesmo onde Deus te encontra para te levantar. Talvez você está até com medo, está dizendo: meu Deus, não vou sair daqui não. Sabe, é nessa hora muitas vezes que Deus te encontra aí. Deus te encontra aí. O medo pode até te esconder, mas não impede Deus de te chamar. Pastor, o que eu faço? Não saia da dependência de Deus. Não saia debaixo da presença da potente mão de Deus. Quando você se vê pequeno demais, Deus já te vê grande demais para continuar escondido. Dependa do Senhor e você vai viver o sobrenatural. Vamos orar? Coloque a sua mão aqui juntamente com a minha e vamos declarar a palavra de Deus em fé. Pai, é no nome de Jesus que eu apresento a vida do meu irmão, da minha irmã. Senhor Deus, visita ele agora, visita ela agora e vai de encontro, Senhor, à necessidade. Meu Pai, sonda agora o coração, sonda os pensamentos, as emoções, ajuda, Senhor, a romper, a vencer. Pai, que o Senhor venha gerar o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Capacita, meu Senhor. Eu repreendo esse espírito de medo, esse sentimento de medo, esse sentimento de
depressão, de ansiedade. Eu repreendo esse espírito de opressão, essas setas malignas que muitas vezes têm dito a essa pessoa que ela não vai vencer, que ela não vai conseguir. Eu lanço por terra. Eu declaro que essa pessoa agora está debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, e ela vai descansar. Ela não vai temer espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem escuridão na mortandade, nem peste que assola meio-dia. 1000 cairão ao lado dela, 10.000 à direita dela, mas ela não será atingida. Pai, eu declaro que o Senhor é o pastor dela e nada vai faltar a ela. Eu declaro, Senhor, que ela vai, ó Deus, caminhar em pastos verdejantes, em águas tranquilas, e ainda que ela passe pelo vale da sombra da morte, ela não vai temer mal algum. Capacita ela, meu Pai. Dê a ela a bênção que enriquece. Que a tua boa mão seja sobre a vida dela. Que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre ela. Que o Senhor tenha misericórdia sobre ela. E que o Senhor enche agora, Pai, agora, o coração de paz. Paz. Dê, Senhor, meu Pai, entendimento. Se é o Senhor quem chamou, o Senhor vai capacitar. Se é o Senhor quem chamou, o Senhor vai dar autoridade, vai dar força. Eu declaro, Senhor, essa família vai ter unidade. Eu declaro, Senhor, essa empresa vai andar. Eu declaro, ó Deus, os negócios vão andar para frente. Eu declaro, Senhor, um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual, um novo tempo, uma nova estação para 2026. Em nome de Jesus, eu te abençoo para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Meu querido, amado irmão, minha irmã, compartilhe esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, ative os sininhos e vamos juntos levar a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem preparado o melhor desta terra para você. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.